Blend de informações neste sábado, com informações importantes do Esporte Clube Corinthians Paulista. Coronado rescindiu o contrato e eu vou te falar o que aconteceu no caso Coronado, os detalhes da rescisão do camisa 77. Vamos também falar nesse blend de informações que a Polícia Federal intimou Augusto Melo por conta de sonegação de impostos. Vamos falar sobre isso também nesse blend. Tem ainda Gustavo Henrique voltando antes, antecipando o seu retorno. E tem ainda reunião com Memphis Depay neste sábado no CT Joaquim Grava. Tudo isso agora para você nesse blend de informações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar pelo Gustavo Henrique, né? Uma matéria interessante da Lívia Camilo no UOL, diz que o Gustavo Henrique antecipou o retorno ao CT Joaquim Grava para acelerar a sua recuperação. O elenco se representa hoje, né? Neste sábado, no CT Joaquim Grava, depois aí de 2 semanas de férias, mas de acordo com o Gustavo Jorge, fisiologista particular do jogador, o zagueiro já treina no CT há cerca de 1 semana. Então, olha só, antecipou 1 semana antes o Gustavo Henrique para poder, né, se recuperar mais rápido e já voltar aos gramados quando o Corinthians retornar após aí o Mundial de Clubes da FIFA, né, que os assanhados aí estão, o Botafogo, não sei, o Fluminense, enfim, mas os corintianos realmente estão com ansiedade de ver o Coringão jogar, tá? O defensor está em transição física desde antes da pausa aí da Copa do Mundo, né, de clubes. Vamos abrir aspas aí para o fisiologista que falou ao UOL, o Gustavo Jorge. O Gustavo Henrique já antecipou a volta ao clube, o grupo de jogadores se apresenta no sábado, hoje, né? O Gustavo Henrique já está frequentando o clube porque veio de uma cirurgia, então está querendo voltar bem, pós-data FIFA. Eu tenho a sorte de poder trabalhar com atletas que querem muito, então isso faz com que o nosso trabalho também fique mais qualificado. O zagueiro Gustavo Henrique ele foi submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia, tá? Realizada no dia 1º de maio, e o procedimento foi necessário devido aí ao agravamento, né, das dores, né, crônicas que o atleta vinha convivendo desde o fim do Campeonato Paulista. Aliás, o ano todo ele já estava sofrendo com isso, né, início de Brasileirão, tá? Gustavo Henrique é titular, né? Basta saber quem é o outro zagueiro, mas para mim, super titular do Corinthians, e notícia boa, tá antecipando e deve já estar na volta do Corinthians aí aos gramados. Deixa o like e fala aí o que você acha de Gustavo Henrique. É o nosso melhor zagueiro? Vamos falar agora, sabe de quem? Dele, Augustinho Melo. Meu amigo, a Polícia Federal intimou Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians pela 2ª vez, a depor em um dos inquéritos que investigam possíveis crimes tributários do Corinthians. Agora o Corinthians vai para as páginas, né, policiais por conta de crimes tributários. É brincadeira. A Polícia Federal marcou a oitiva para 6 de agosto, tá? Meu amigo, 3 dias antes da eleição que o Augusto vai... você vê, agora que a Polícia Federal também tá junto com a renovação e transparência, hein? Como é que é? Como é que é agora, tá? Porque é sempre assim, não, Polícia Civil, enfim, não sei o quê, é cada uma, né, velho? E muita gente foi dormindo nesse barulho, olha aí. Exatos 3 dias antes, né, da Assembleia Geral dos Sócios, que vai votar o impeachment ou não, né, do Augusto Melo. A decisão das urnas vai definir, em definitivo, se ele fica, né, se ele volta, né, ao cargo ou permanece aí para sempre fora do Corinthians, tá? Em 27 de maio, é bom lembrar que o presidente afastado do Corinthians já tinha sido convocado para prestar esclarecimentos a uma outra investigação, mas não compareceu. Boa, Augustinho. A defesa de Augusto afirma que, à época, ele foi orientado pelo jurídico a reunir documentações, né, da RCE, enfim, por isso não foi. Na sequência, o Corinthians parcelou esses tributos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vale ressaltar que o parcelamento pode travar, inclusive, o inquérito em andamento, né, uma característica de questões tributárias, tá? Ricardo Jorge, advogado do Augusto Melo, para o UOL, tá? Ele não foi porque o jurídico do clube disse que não era necessário, que ia reagendar porque teria que juntar documentos referentes ao regime de centralizado de execuções, que é a RCE, tá? Multas e tributos não pagos pelo Corinthians viraram dívida ativa com a União, que chamou a atenção das autoridades e motivou a abertura de um novo inquérito da Polícia Federal, apuração conjunta entre Polícia Federal, Ministério Público Federal
enquadra a investigação dos artigos 1 e 2 da lei, né, número 8.137, 1990, tá? Além do inquérito aberto em 30 de abril, outros 2 correm em segredo de justiça, pelo menos auto de infração, tá? O Ministério Público Federal estipulou cerca de 4 meses aí, pode ter prorrogação, enfim, para a conclusão das investigações. A possibilidade de novas intimações nesse período, tá? Triste a situação do Corinthians, hein, velho? Triste. Antes de falar do Coronado, quero dizer que a reunião com o Memphis Depay está agendada agora à tarde, tá? Fim de tarde. Ele ainda está a caminho, né, do Brasil para se reapresentar com o elenco corintiano. A expectativa da diretoria corintiana é de confiança, tá? Que vai resolver a questão com o Memphis. Já pagou os direitos de imagem, já tem o plano, né, certo aí para, né, para oferecer ao Memphis, né, parcelado. Enfim, acredita que vai resolver essa dívida com ele de forma bem tranquila, né? A nova diretoria do Corinthians tem mostrado habilidade para resolver esses problemas. Por enquanto, não chegaram reforços, não tem contratações, mas são boas notícias, tá? O caso Coronado, por exemplo, surpreendeu, né? E eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né, a habilidade que a diretoria, né, tem tido para negociar, e acredito que com o Memphis não vai ter nenhum problema. Então, reunião marcada até o fim dessa tarde, né? O Osmar Stabile, departamento jurídico, vice-presidente, todos estão indo ao CT Joaquim Grava, tá? Nesse momento que eu gravo, né, a maioria no Parque São Jorge, mas indo ao CT Joaquim Grava, né, até para se despedir lá do Coronado, enfim, rever os atletas e também se reunir com o Memphis Depay. Deixa o like, comente aqui embaixo, e o que você acha, né? Vai ser resolvido? Eu estou confiante agora em relação à solução do caso Memphis. O Corinthians deve aí 4 milhões e pouco para ele, né, de reais, premiação do Campeonato Paulista, a imagem já foi paga. Coronado, vamos lá. Situação de Igor Coronado foi resolvida no Corinthians e o Corinthians conseguiu uma baita rescisão. Por que baita rescisão? O Corinthians parcelou a dívida do Coronado. O Corinthians tem uma dívida de 10 milhões com ele, né? 8 milhões em luvas, 2 milhões em comissões. O Corinthians parcelou a dívida em 17 prestações. 17 prestações, tá? É a forma, né, que o Corinthians encontrou para quitar, né, a dívida, né, resolver a dívida com o Igor Coronado. E daqui para frente, o Corinthians bateu o pé, houve o pedido, tá? Houve o pedido, né? O presidente do Corinthians disse que não vai mais aceitar esse tipo de situação do Corinthians, né, sair prejudicado, né, ou então atletas sendo favorecidos e o Corinthians prejudicado. Isso acabou, tá? Pelo menos na gestão dele, né, que ele está aí nesse momento, Osmar Stabile, e ele não aceitou o pedido, tá, de Igor Coronado. A diretoria do Corinthians não aceitou o pedido do staff do Coronado, né, para receber, né, parte aí do restante do seu contrato, tá? Enfim, rescindiu, né, o Coronado está livre, não tem mais chance de jogar. Ele foi avisado que o Dorival não queria mais contar com o jogador. Enfim, estava extremamente desmotivado. Tem uma proposta que ajudou o Corinthians, né? Chegou uma proposta pro Igor Coronado muito interessante, e ele sabe que se ele não aceitar, ele vai perder essa proposta, né? Logo o Coronado aí deve estar anunciando. Enfim, tudo isso favoreceu o Corinthians. E tem outra, né? Que o departamento jurídico do Corinthians trabalhou com muita habilidade para resolver essa questão. Mas tem uma coisa que eles nunca vão falar, mas eu vou falar, e eles não podem falar, e também não usaram isso de ameaça, né? Mas ficou tudo nas entrelinhas, né? O Coronado e o staff do Coronado sabia que se ele não recebesse dessa forma, né, o acordo que fez com o Corinthians e ficasse brigando para receber o restante do contrato, ia parar na RCE, meu amigo. E aí ele vai saber lá quando que ele ia receber. Então isso ajudou demais o Corinthians, tá? Então olha só, se não aceitasse, tudo ia para a RCE, né? Ia ser mais um lá, tem um monte de dívida, que vai mais uma para a RCE. Isso daí pressionou, né, entre aspas, o Coronado, mas é bom lembrar que o acordo foi bem amigável, tá? Não teve discussão, apertos de mão, enfim, foi algo bem amigável, bem amistoso, tá? Mas o Coronado, né, e o staff dele sabia que se não aceita o acordo ia parar na RCE. E aí, meu amigo, a situação dele
ia ficar mais complicado ainda. Então ele tem uma proposta também, tá? E chegou uma proposta nova para ele. Tem a questão da RCE, né? Que ele ia acabar indo para a RCE, e agora, né? O Coronado vai receber 17 parcelas do que o Corinthians devia para ele. O Corinthians não vai precisar pagar mais nada. Grande negócio para o Corinthians, grande notícia para o Corinthians, notícia importante, tá? Do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom? Notícia muito importante, uma rescisão amigável, tá? Em que o Corinthians, né, conseguiu aí uma baita economia. O Corinthians está economizando aí cerca de 17 milhões. O contrato dele ia até, na verdade, até fevereiro, né? Até dezembro, né? Até fevereiro o contrato dele. O Corinthians consegue uma grande economia, já que o salário dele era de 2 milhões de reais por mês. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo, jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando da melhor notícia do dia para a nação corintiana. O Corinthians acabou nessa manhã de sabadão, dia 28 de junho, rescindindo o contrato com o meio-campista Igor Coronado. Corinthians conseguiu uma ótima negociação, tendo em vista que o Timão der para o Igor Coronado 10 milhões de reais entre luvas, premiações, direito de imagem. O Corinthians fez a seguinte negociação: fez um parcelamento da dívida em 17 prestações. E aí acabou, Igor Coronado não jogará mais no Corinthians. Dorival Júnior já não queria contar com ele já faz algum tempo. Então, Igor Coronado está livre para assinar com outro clube. E o jogador já tem proposta do Santos e do Vasco. Lembrando que Igor Coronado não fez seu 7º jogo pelo Timão. Então ele pode jogar o Campeonato Brasileiro por qualquer outro clube. Então, uma negociação espetacular que a nova diretoria interina do Corinthians, na pessoa do Osmar Stable, fez. Agora, Igor Coronado só falta assinar uma documentação e acabou, está livre. O Corinthians não conta com ele, não jogará mais no Corinthians. E para mim foi algo muito bom, tanto para o jogador quanto para o Corinthians. Acredito eu, para o Corinthians é melhor, porque o Igor Coronado ganha mais de 2 milhões de reais por mês, juntamente com seu staff. E Coronado chega em quase 2 milhões e meio e nunca trouxe retorno para o Corinthians. Então a saída do Igor Coronado vai enxugar a folha salarial do Corinthians e vai abrir a possibilidade de o Corinthians fazer outras contratações. Primeiramente tem que fazer uma contratação aí para colocar no lugar, para ser reserva do Rodrigo Garro, que o Corinthians hoje não tem outro camisa 10. Era Igor Coronado, reserva imediato. Porém, Igor Coronado teve várias oportunidades e não conseguiu performar com a camisa do Corinthians e por isso acabou rescindindo. O jogador também não estava satisfeito porque estava no banco. Então foi uma negociação bom para todo mundo e cada um vai seguir sua vida da melhor maneira possível. E aí o Corinthians já vai ao mercado buscar um outro jogador. Dorival já fez os pedidos para Fabinho Soldado, quer um goleiro experiente para fazer sombra para o Hugo Souza, quer um lateral direito, quer um zagueiro, quer também um meio-campista e um atacante velocista para quebrar as linhas. Então, hoje o Corinthians acabou fazendo uma negociação espetacular com o Igor Coronado aí, rescindindo o seu contrato. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Foi uma negociação tanto boa para o Corinthians quanto para o Igor Coronado? Use o espaço aqui para você deixar o seu comentário, deixa o like também para fortalecer o nosso trabalho. Mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do Memphis Depay, que o Corinthians acabou quitando aí parte de sua dívida com o atleta nessa última sexta-feira aí. O Corinthians pagou em torno aí de 1.700.000 para o jogador de direito de imagem. Porém, o Corinthians aguarda somente o Memphis Depay emitirem uma nota de pagamento. E
o Corinthians ainda continua devendo para o Memphis Depay a premiação do Campeonato Paulista, que gira em torno de 4 milhões e 600, 4 milhões e 700. E daqui a pouco, às 4 horas da tarde, o Corinthians vai reunir, a diretoria do Corinthians, né? Vai se reunir com o jogador, com o seu staff, para fazer aí uma proposta para pagar o Memphis Depay parcelado a premiação do Paulistão 2025. Então o Corinthians, que fez uma negociação muito ruim com o Memphis Depay quando contratou, agora vai ter que arcar com seus compromissos e honrar, né, a negociação ruim que fez. Infelizmente, mas é a grande realidade, o Corinthians fez um negócio muito ruim com o Memphis Depay. Então daqui a pouco vai ter aí a reunião para negociação para pagar o Memphis Depay parcelado. Gente, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do nosso xerife, Gustavo Henrique, que se antecipou ao retorno ao Corinthians, né, para fazer treino e tá treinando pesado. Lembrando que o jogador acabou passando aí por uma cirurgia inguinal, né? E ele se reapresentou antecipado e provavelmente o Corinthians, no próximo jogo do Corinthians, o Gustavo Henrique já estará em campo, nos ajudando, nos fortalecendo. Vamos precisar muito dele, porque o Gustavo Henrique é zagueiro titular no Corinthians, né? Vê um jogo muito difícil pela frente, que é a Copa do Brasil, a jogar diante do Palmeiras. E o Palmeiras tem chance de passar, o Corinthians acho que tem uma chance muito remota, porque o time do Palmeiras é muito qualificado, é um time muito bom, é um time que está fazendo um belíssimo Mundial, um Mundial brilhante, tem muita qualidade o time do Palmeiras. Então o Corinthians tem que fazer um jogo muito próximo da perfeição, se quiser conseguir uma classificação para ir às quartas de finais. Se o Corinthians passar pelo Palmeiras, chega às quartas de finais e recebe uma premiação de 4 milhões e 700 mil reais. Gente, é o nosso melhor zagueiro hoje ou não? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço para você deixar seu comentário. Corinthians também, como estamos falando zagueiro, né, está negociando a renovação de contrato com João Pedro Choca até 2029. Já tem outros clubes interessados no zagueiro. O zagueiro é criado no Corinthians, né? Acabou aí, infelizmente, o João Pedro Choca falhando em alguns jogos, mas é um zagueiro que tem muita habilidade, é um zagueiro técnico, né, que vai nos trazer muita alegria. Acabou falhando, isso acontece, né? E acho que nesse momento ele está sendo até injustiçado, porque depois que ele falhou, nunca mais ele teve oportunidade e joga muito. Tá faltando oportunidade, qualificar mais o time, que esse time nosso é fraco demais, e por isso acaba pressionando na defesa. A defesa, qualquer falha que dá um cara jovem, né? Aí o pessoal cai aí cobrando, cai aí, né, fazendo críticas, né? Então, mas é um bom zagueiro. O Corinthians está acertando para mim nessa renovação de contrato, prolongando a renovação de contrato até 2029. Ele ganhava muito pouco no Corinthians, em torno de 15 mil reais, mas fez aí alguns jogos e mostrou que tem talento, né? O Corinthians foi lá, já deu um aumento salarial merecido, e o Corinthians agora está fazendo outra valorização no atleta, que é renovando o seu contrato, prolongando aí o seu contrato até 2029. Gente, vamos mudar de assunto e, para fechar o vídeo, vamos falar de problemas. A gente não consegue falar do Corinthians se não falar de problema. Vamos falar um pouquinho de Augusto Melo, que está afastado do cargo até pelo menos dia 9 de agosto, onde vai acontecer a Assembleia Geral do Sócio. Ele pode retornar ao cargo no Corinthians ou pode ser confirmado o seu impeachment. Dessa vez, o problema de Augusto Melo não é com a Polícia Civil. O problema de Augusto Melo é com a Polícia Federal, que acabou intimando Augusto Melo para depor sobre crimes tributários do Corinthians. Em depoimento, esse depoimento está marcado para dia 6 de agosto. Lembrando que dia 9 de agosto, né, acontece a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment ou para reconduzir Augusto Melo ao cargo.
Augusto Melo, ele também vem aí sofrendo um indiciamento pela Polícia Civil do caso aí Vai de Bet. Inclusive, Augusto acabou sendo indiciado por 3 crimes: associação criminosa, furto qualificado e lavar dinheiro. Não só Augusto Melo e seus ex-diretores, Sérgio Moura, Alex Cassudé e Marcelo Mariano. Se todos se tornar réu, né, pelo Ministério Público, se o Ministério Público oferecer denúncia, eles podem se tornar réu e aí responder o processo numa esfera aí muito pesada. Augusto Melo, que tem tido vários problemas desde que chegou no Corinthians, acabou errando muito, teve problema na base, né? Contratou 87 jogadores para a base, isso não tem cabimento. Então, o Corinthians, praticamente desde 1950, vem tendo muito problemas com as suas administrações. Eu estou falando dos presidentes, né? Desde 1950 o Corinthians vem com os presidentes fazendo um péssimo trabalho. Alguns acertaram mínimas coisas, né? Mas a maioria do trabalho são ruins. O Corinthians só tem ganhado aí Paulistão. O Corinthians é time para estar no Mundial. O Corinthians não poderia, com 110 anos de histórias, né? Só ter aí um Mundial, né? Não, só ter 2 Mundiais, né? Uma Libertadores, né? Muito pouco para a grandeza que tem o Corinthians, fechando aí patrocínio estratosférico, como renovou o contrato com a Nike, com mais de 1 bilhão em 10 anos, 100 milhões de adiantamento, fechou com a Esporte da Sorte, mais de 300 milhões de patrocínio. O Corinthians tem hoje a camisa mais valiosa do Brasil. Aí entra tanto dinheiro, mas a gente não sabe para onde vai o dinheiro. Por quê? Entra dinheiro, e todo dia que se passa, a dívida do Corinthians cresce um pouco mais. É lamentável, é triste para o torcedor corintiano, né, que ali está ali presente no dia a dia do clube, que compra os produtos, que compra ingresso, que vai ao estádio, que incentiva o time, né? E você vê que nos bastidores, o Corinthians tem hoje uma das piores gestões do mundo, é considerado uma gestão temerária. Sai presidente, entra presidente, nada muda no Corinthians. E quando esses caras saem do Corinthians, faz tudo lá que não deu certo, que só afunda o clube em dívida, e quando sai, tá todos eles de boa, em suas respectivas mansões, tranquilo, a gente não vê ninguém preso, a gente não vê ninguém e sendo aí, né, penalizado, no sentido de ficar atrás das grades. É complicado, é lamentável, é triste, mas isso acontece no Corinthians dia após dia. Eu espero que um dia o Corinthians tenha as pessoas lá que entre lá com o pensamento do Corinthians, todos em prol do Esporte Clube Corinthians Paulista, e não alguém lá que está lá no poder pensando no seu umbigo. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? O Corinthians acertou na rescisão com Igor Coronado ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade, ative o sininho, porque todo dia eu gravo conteúdo a respeito do mundo do futebol, mais especificamente sobre Corinthians, e vocês receberão tudo em primeira mão, as novidades exclusivas. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.